Havia um professor na Faculdade de Direito chamado José Alpiano Pinto de Souza. Ele escreveu uma obra clássica chamada Cláusulas de Inalienabilidade, Incomunicabilidade e Impenhorabilidade, em 1910, pela editora Salesianas. Esse livro foi publicado antes do Código de 1916. Em 1980, eu, depois de 70 anos, escrevi um livro sobre essa matéria, já sob a égide do Código de 16. Alguns civilistas famosos na época, como Orlando Gomes e Silvio Rodrigues, achavam que a cláusula de inalienabilidade seria inconstitucional, porque feria a legítima do herdeiro necessário. Falei, como é que eu posso clausular? Eu não posso deixar para o meu filho, ele não vai poder vender a propriedade? Vai ficar com a cláusula de inalienabilidade? Era uma forma de planejamento sucessório. No Código de 16, não raro, todas as famílias que tinham algum patrimônio, os patriarcas deixavam testamento com as cláusulas, as famosas cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Isso era muito comum entre os imigrantes, libaneses, italianos, portugueses. Por quê? Os pais se preocupavam muito com o futuro dos filhos. Chegavam no Brasil, sem nada, absolutamente, fizeram patrimônio durante 50, 60, 70 anos. Então, se preocupavam. Então, todo mundo fala, se quiser que chegue na terceira geração, que se faça uma fundação. Só que, para fazer fundação, com todo respeito, eu não posso ter R$1 milhão e queria ter pretensão de fazer uma fundação. Fundação tem que ter 100 milhões, 50 milhões de dólares. Não vou fazer fundação com 2 apartamentos, não tem sentido. De forma que essas cláusulas elas foram muito úteis nos anos 30, 40, 50, 60, só que elas começaram a perder muito da sua eficácia com 2 adventos importantes no Brasil. A Lei do Divórcio, de 26 de dezembro de 77, alterou-se o regime de bens do casamento do Brasil. O regime que era da comunhão universal, onde todos os bens se comunicavam, passou a ser o da comunhão parcial de bens. Ou seja, só se comunicam os bens aquestos. E o que são os bens aquestos? São aqueles adquiridos na constância do casamento a título oneroso. Tudo aquilo que alguém recebe do pai por herança ou doação não se comunica a outro cônjuge. Era esse o regime que passou a vigorar a partir de dezembro de 77 e seguiu o Código Civil de 2002. A cláusula de incomunicabilidade perdeu um pouco da eficácia, porque o regime legal passou a ser de comunhão parcial, por que eu preciso deixar a cláusula de incomunicabilidade? A cláusula de inalienabilidade, como eu dizia, tinha sido muito combatida pelo professor Silvio Rodrigues, pelo Orlando Gomes. Havia um outro professor da Faculdade de Direito, chamado Francisco Morato, que foi diretor na faculdade nos anos 30. O Morato dizia o seguinte, isso é uma peculiaridade do direito brasileiro, pode haver, sim, o clausulamento da legítima. Com a 2002, como os juristas que o elaboraram eram contrários a esse vínculo, eles estabeleceram uma regra sutil, dizendo o seguinte no artigo 1848, salvo se houver justa causa, não pode o testador clausular a legítima do seu herdeiro necessário. Essa expressão, salvo se houver justa causa, mudou tudo. Porque quem é que tem justa causa para dizer que eu quero clausular? Pouca gente tem. E uma pessoa que tem 80 anos, ele tem um filho de 50, filho jogador, estroina, onde põe a mão destrói tudo. Ele tem justa causa para clausular? Tem. E se um senhor de 40 contrai um câncer terminal, o médico fala, o senhor tem 6 meses de vida. Ele tem um filho de 10, ele tem justa causa? Não tem justa causa. Ele não é Nostradamus, ele não é mãe de Iná, como é que ele vai adivinhar o que vai acontecer daqui a 40, 50 anos? Esvaziou a cláusula. Eu tenho assistido vários cancelamentos de cláusula porque o sujeito não tem justa causa. Não adianta ir ao tabelião e falar assim, coloque aí para garantir o futuro do meu descendente, vai ficar com a cláusula. Não vale. Os tribunais estão derrubando. Não faz muito tempo, eu estou com 2 casos de 2 senhoras, na faixa de 70 anos, foram ao juiz e falaram, olha, eu herdei do meu pai 8 propriedades, o testamento foi feito em 1979, eu tenho 70. Se eu não fiz nenhuma loucura, eu não vou fazer. O juiz mandou cancelar, simplesmente não mandou subrogar, porque elas não tinham de subrogar, porque era tudo vinculado, por causa da justa causa. Então, na época que entrou em vigor o Código de 2002, alguns autores criticaram muito essa redação do artigo 1848, tanto que o projeto que está em Brasília tirou essa questão da justa causa. Por quê? Porque
quando entrou em vigor o Código de 2002, dois grandes civilistas, Álvaro Vilaça Azevedo e Zeno Veloso, já o saudoso Zeno Veloso, diziam o seguinte: é um absurdo, quer dizer, caiu na regra do subjetivismo.